Como é que as ações da Itaúsa vão te deixar rico? Aliás, será que é capaz de você ficar rico com as ações de Itaúsa? Quanto você precisaria investir para receber dividendos milionários? Essa é uma pergunta bem pertinente, porque apesar de Itaúsa estar meio que ali no 0 a 0 nos últimos 12 meses, o fato é que de novembro para cá ela chegou a cair quase 20%. E recentemente ela se recuperou e subiu cerca de 15%. Ou seja, ela passou por uma montanha-russa mais recentemente. E aí muitos começam a se perguntar, poxa, o que está acontecendo com Itaúsa? Será que a sua situação tende a melhorar daqui para frente? Será que ela tem força suficiente para seguir pagando mais dividendos e deixar muita gente rica? São algumas perguntas que o Lucas Nobre, planejador financeiro aqui do Clube do Valor, que atende uma carteira de clientes, vai responder a partir de agora. Então presta muita atenção no que ele tem a te dizer. Deixe teu comentário se você tem ações da Itaúsa e bora pro vídeo. Para começar, quero deixar bem claro que o que a gente vai fazer aqui é trabalhar com os dados mais recentes que temos de Itaúsa, contando que os números do quarto trimestre ainda vão ser divulgados no mês que vem. Além disso, o que a gente vai falar aqui hoje são das ações preferenciais do código ITSA4. Dito isso, para entender como e se Itaúsa vai ou não te deixar rico, ou melhor, milionário, vamos entender o que está acontecendo com ela agora. Para contexto, a Itaúsa é uma holding que controla e investe em uma série de outras empresas, sendo ela a principal acionista do Banco Itaú. Além do setor financeiro, ela também tem participação em outras empresas como Alpargatas e Dexco. Entendido isso, ficou um pouco mais claro para entender como a Itaúsa faz dinheiro. Aí, falando em dinheiro, no terceiro trimestre de 2024, a Itaúsa alcançou números expressivos. Foram quase 4 bilhões em lucro recorrente e um aumento de mais de 30% no comparativo anual em valor de mercado, pensando no portfólio da companhia. Destes números, destrinchando o portfólio, dá para destacar que o resultado do setor financeiro, composto pelo Itaú, cresceu na média de 6% no ano. Enquanto no setor não financeiro, a maior ênfase vai para o crescimento de mais de 700% na Alpargatas, que, para quem não sabe, é a empresa dona da Havaianas. Seguido de 91% de crescimento na Aegea, empresa de saneamento, e de 27% na Copa Energia. Só que, apesar do resultado positivo, ele poderia ter sido melhor, se não fosse alguns eventos não recorrentes. No período, foram 64 milhões de reais a menos registrados no caixa da Itaúsa. Destes, 43 milhões vieram justamente do setor não financeiro, com 34 milhões da Dexco. O principal fator disso foi um impairment na Dexco, empresa do setor de materiais de construção. Ou seja, essa empresa entendeu que alguns dos seus ativos perderam valor permanentemente e agora já não valem mais aquilo que estavam registrados no balanço. Aí, depois de divulgar todos esses números, a Itaúsa decidiu que queria aumentar o capital social. Só que ao invés de pedir, entre algumas aspas, dinheiro para os acionistas, ela decidiu distribuir novas ações de forma gratuita para quem já era acionista até o dia 2 de dezembro de 2024. Aproveitando, conta aqui embaixo nos comentários se você foi uma dessas pessoas beneficiadas por essa bonificação. Na prática, o investidor recebe 5 ações para cada 100 da mesma espécie, sendo ela ordinária ou preferencial. Lucas, e quem tinha números quebrados de ações? Como que funcionou isso? Nesse caso, se o número fosse de 105 ações, por exemplo, o cálculo seria de 5,25 ações. Assim, esse investidor poderia vender ou comprar frações para arredondar o valor entre 5 de dezembro a 13 de janeiro, coisa que já aconteceu. Mas para ser bem honesto, a verdade mesmo é que ganhar essas novas ações não muda exatamente o patrimônio total do investidor, já que o valor da ação tende a se ajustar proporcionalmente. O que acontece é um aumento na quantidade de cotas que o investidor tem, coisa que traz vantagem no longo prazo, principalmente quando a gente vai falar de recebimento de dividendos e proventos. Além da bonificação, recentemente a Itaúsa também lançou um programa de subscrição de ações. E aí, esse sim busca captar recursos de fato dos acionistas. Agora, como funciona essa obtenção de recurso? Oferecendo a oportunidade do acionista comprar novas ações a um preço reduzido antes de fato oferecer elas para o mercado. Ou seja, até segunda-feira, dia 17, os investidores puderam subscrever novas ações a um valor de R$ 6,70, com o objetivo de angariar mais ou menos R$ 1 bilhão para a companhia. Um destaque importante é dizer que, no momento dessa gravação, Itaúsa está valendo mais ou menos R$ 9,13. Mas um detalhe importante é que no dia da subscrição ela chegou a atingir R$ 9,89, para cair hoje, já que essa promoção para os investidores já não está mais valendo. Dito isso, o que dá para tirar como conclusão sobre Itaúsa? Que, além de levantar dinheiro, Itaúsa também tem se movimentado de forma a beneficiar o investidor que quer receber mais dividendos. Traduzindo um pouco isso, com a bonificação, o investidor ganhou novas ações.
Se daqui a tempo X a empresa passar a aumentar o payout, esse investidor que recebeu gratuitamente pode receber mais dividendos em comparado com a posição anterior. Na mesma leva, quem subscreveu novas ações por um preço menor também levou vantagem no recebimento de dividendos lá na frente. Aí, nesse ponto, tu pode pensar: Que maravilha! Então Itaúsa é um baita investimento, só tem vantagem nesse papel. só que a tua decisão de investimentos não deveria se basear exclusivamente nisso, porque não é só porque ela distribuiu novas ações e que você pode vir a receber mais dividendos que esses dividendos e proventos de fato valem a pena. Então, será que eles valem a pena? Será que eles vão ser os responsáveis, o pilar principal por deixar alguém rico? É o que a gente vai ver agora. Para isso, eu vou usar como exemplo a carteira deste investidor, que passou por uma consultoria de investimentos e que chegou aqui com mais ou menos 25 mil reais investidos em Itaúsa. Esse investidor em específico começou a investir conosco justamente depois de participar dessa sessão gratuita em que ele passou mais ou menos 1 hora conversando sobre seus investimentos e planejando como multiplicar seu patrimônio. Aí você pode perguntar: 1 hora gratuita com um planejador financeiro? exatamente, 1 hora gratuita com um profissional certificado da área para você sair dessa reunião com um plano de ação muito bem estabelecido que vai te deixar muito mais confortável, com muito mais clareza dos direcionamentos aí do seu patrimônio. Com um planejamento financeiro bem claro, você vai passar a entender por que e quando comprar ou vender as ações, assim como a própria Itaúsa que a gente está mencionando agora. E também quais classes de ativos fazem sentido para a tua carteira e para o teu perfil. E o principal de tudo, como economizar o seu tempo investindo ao migrar para uma estratégia que esteja de fato de acordo com a tua realidade. Se isso fez sentido para ti, então clica aqui no primeiro link da descrição, preenche o formulário que leva menos de 1 minuto e aguarde o nosso contato para agendar o horário com um dos nossos planejadores aqui do Clube do Valor. Quanto em dividendos esse investidor com 25 mil reais investidos em Itaúsa poderia receber? Será que esse valor é suficiente para deixar ele rico? E se não, quanto precisaria ter investido para isso? Muitas perguntas, mas vamos começar com uma de cada vez. Para início de conversa, o dividend yield de Itaúsa estourou recentemente e ficou próximo dos 13%. No entanto, na média histórica, o percentual fica na casa dos 7%. Da mesma forma, o payout da companhia sofreu altos e baixos nos últimos anos, apesar do número mais recente ser mais de 60%. Só que, se você acompanha o Clube do Valor há bastante tempo, sabe que nós olhamos para critérios mais profundos do que esses. Para ser mais preciso, a versão 2.0 da máquina de dividendos passa por essas 5 etapas. Aqui eu destaco a terceira, que leva em conta a média ponderada no período de 3 anos de dividend yield da ação. Essa seleção nos garantiu mais segurança para investir em dividendos e também nos permitiu performar muito acima do IDIV, em um backtest nos últimos 10 anos. Esse ranking da carteira que vence o mercado, será que Itaúsa está entre as melhores pagadoras da bolsa? Eu vou te responder enquanto eu simulo contigo. Por ação, Itaúsa pagou uma média de 1,17 nos últimos 12 meses. Já nos últimos 3 anos, a média foi de 78 centavos por ação. Ou seja, ela vai te deixar rico com isso. Começando pela posição em carteira, que o inscrito que eu te mostrei agora há pouco tem em Itaúsa, com 25 mil reais investidos, ele receberia uma média de R$ 2.000, R$ 2.150 em dividendos por ano. Ou seja, média ali de R$ 179 reais por mês. Esses números claramente ficam longe de deixar alguém rico, mas agora vamos dar um passinho além nisso. E se eu quiser começar hoje a receber 5 mil reais por mês e não por ano, quanto eu precisaria investir em Itaúsa para isso ser factível? Considerando a média de dividendos pagos nos últimos 3 anos, que é para termos uma premissa mais conservadora e o menos irreal possível do cálculo, seriam necessários mais de 700 mil reais investidos para receber na média de 60 mil reais por ano, consequentemente ali 5 mil reais por mês. Só que uma coisa é fato, 5 mil reais por mês não vai deixar ninguém rico, que é o que tu está querendo saber clicando nesse vídeo. Então, se eu quiser acumular R$ 1 milhão em dividendos da Itaúsa, quanto seria necessário investir? Eu quero olhar 3 cenários contigo. Acumular R$ 1 milhão em dividendos recebidos, sem considerar o reinvestimento pela lisura do processo, em 1, 2 ou 3 anos. Aí você pode questionar: Lucas, e o longo prazo? No longo prazo, é impossível dizer quanto Itaúsa vai estar pagando de dividendos. Para ser honesto, 3 anos também já é muito arriscado. O que eu estou fazendo aqui é um cálculo com base na informação que temos no dia de hoje. Além disso, a gente tem mais um ponto agravante, que é a empresa só vai divulgar os números mais recentes no mês que vem. Então, de cá para lá, pode mudar muita coisa. Olhando esses dados no específico, para acumular R$ 1 milhão em dividendos em um ano, seria necessário investir mais ou menos R$ 11 milhões em Itaúsa.
ou seja, mais de 1 milhão de cotas da holding. Isso daria uma renda passiva mensal de 83 mil durante 12 meses. Em 2 anos, seria preciso investir 5,8 milhões de reais para chegar nesse 1 milhão em dividendos acumulados, ou na média aí de 41 mil por mês. E em 3 anos, seriam necessários 3,9 milhões de reais para isso, recebendo uma renda passiva de 27 mil reais. Mas qual a dificuldade aqui? Saber se realmente Itaúsa é o melhor investimento durante todo esse tempo. Afinal, deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio de a ação tal, a ação X ou Y vai te deixar rico é mentira. Isso não faz nenhum sentido, na verdade. Às vezes é difícil entender pelo quão boa ela possa ser, mas investir em uma única ação é extremamente arriscado. Pode dar muito ruim, inclusive. A gente não pode destinar o patrimônio todo para uma única empresa porque a gente não consegue prever o futuro. Até porque, além de rentabilidade, a gente precisa olhar para o risco e é muito arriscado investir em um só papel. Mas então, qual seria o melhor caminho? Se você gosta de dividendos, vou passar aqui algumas estatísticas. Aqui a gente vai analisar uma carteira composta pelas 10 melhores pagadoras da máquina de dividendos nos últimos 20 anos. Rendeu cerca de 9% ao ano, já desconsiderada a inflação. Nesse período, os 11 milhões de reais que seriam necessários para gerar 1 milhão por ano em renda passiva, se investidos por 20 anos, teria gerado uma renda passiva de 700 mil reais por mês. Depois de analisar esses números, eu preciso destacar 3 pontos. O primeiro é a importância da diversificação para não ficar vulnerável a quedas abruptas de um único ativo. O segundo é a importância do longo prazo para multiplicar o teu patrimônio, ao invés de querer ganhos do dia para a noite e assim, de fato, tá colocando o patrimônio em risco. E o terceiro ponto é a importância de ter e seguir uma estratégia. Agora, falando em estratégia, será que Itaúsa tá nesse ranking das 10 melhores? Tudo bem que não compensa comprar só essa, mas será que ela entra na carteira? No ranking da máquina de dividendos 2.0, Itaúsa não entra. Porque o LPA, ou seja, o lucro por ação de Itaúsa, não está crescendo nos últimos 3 anos. E isso pode ter impacto direto no pagamento de dividendos. E é por isso que Itaúsa não está nas carteiras de dividendos aqui do Clube do Valor. E também é por isso tudo que eu te falei nesse vídeo, que não acreditamos que uma única ação pode te deixar rico. Então o que pode te deixar rico? Uma boa estratégia que diversifica melhor o teu patrimônio, uma estratégia que te proteja ao máximo de perder dinheiro, o tempo que você investe e, é claro, a constância ao fazer os aportes mensais. Então, se tu sente que não tem uma estratégia, se está insatisfeito com o método que tem, se não está se protegendo dessas oscilações que a gente tem visto e principalmente não sabe selecionar ativos da forma correta, eu quero te lembrar que a gente está com algumas vagas abertas para sessões gratuitas de consultoria de investimento. Para concorrer a uma dessas vagas, aperta nesse botão aqui do lado e para seguir com o Clube do Valor aqui no YouTube, eu vou deixar aqui o link de um vídeo bem complementar a esse. Então, por hoje é só, pessoal. Um grande abraço.